Nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 ao 20. E eu convido a congregação a se colocar em pé para a leitura. Texto conhecido, conhecidíssimo. Aliás, cantamos um pedacinho agora, né? Em uma das músicas ali tinha sobre o nascimento, especificamente. Todos? Quem não achou pode acompanhar na tela, aliás, na projeção. E diz assim o texto: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Podem tomar assento, por favor. Lucas narra nesse trecho, e nós vamos meditar então sobre a boa nova de alegria. Lucas narra nesse trecho o nascimento de Jesus, nós já sabemos disso. Texto clássico. Para quem tem 6 meses de crente, já deve ter ouvido falar desse texto. E fala das particularidades desse episódio. Ele narra os eventos políticos coordenados soberanamente por Deus. O anúncio aos pastores de que o Salvador nasceu. Se fizéssemos um sumário, um resumo, seria isso. Mas ao contrário de Mateus, que quer mostrar a ascendência de Jesus com Davi, e mostrar pelas profecias antes anunciadas de que Jesus é o rei esperado, Lucas mostra que o Salvador de toda a humanidade foi um homem, como um de nós, simples e rejeitado desde o início. Um homem nascido e crescido longe dos palácios, mas com todo o poder para salvar seu povo e para salvar todos os povos. Lucas ainda mostra que tal notícia era e deveria ainda ser e deve ser uma boa notícia de grande alegria. Afinal, o Salvador havia nascido, a salvação havia chegado. É sobre isso que nós vamos meditar. E nós vamos meditar em 2 blocos de assuntos que ficam muito claro aqui, versos 1 ao 7, que é sobre a chegada do casal a Belém, e depois, dos versos 8 até o final, o anúncio dos anjos aos pastores. Lucas começa fazendo um relato político, como todo bom historiador, e Lucas é um bom historiador, e a gente vê isso lá no capítulo 1, no início do Evangelho.
Ele começa fazendo um relato político e marca o período com nomes da história para mostrar sua pesquisa, para mostrar que ele era detalhista, criterioso com essas coisas. Seu interesse em detalhar os eventos. O imperador então resolveu fazer um censo para saber o tamanho do seu império. Todo grande governante, ou imperador, rei, faziam essas coisas. Para saber o tamanho da sua força, para saber dos seus súditos. Talvez ainda sobre questões de tributação, para saber quanto podia tributar. Segundo os comentaristas, isso acontecia a cada 14 anos. O império em Roma fazia esses censos a cada 14 anos para saber o seu tamanho. A ordem era então que cada um deveria se alistar em sua cidade de origem, para marcar de onde você vinha, de que tribo você pertencia, de que família de você vinha, qual era a sua história. Lucas então faz questão de marcar o evento no tempo. Ele registra que esse censo foi realizado no tempo de Quirino, conforme a gente vê no verso 2, como governador da Síria. E houve um censo coordenado por Públio Sulpício Quirino, quando a Judéia foi comandada pela Síria. Lucas então dá historicidade e mostra que os eventos do povo, o nascimento do Salvador, foram em um momento da história, em determinada condição geopolítica daquele tempo. Como Paulo diz aos Gálatas, Cristo nasceu na plenitude do tempo, no tempo em que Deus escolheu, num tempo da história, em que o Império Romano mandava em tudo, em que a Judéia era subordinada à Síria, e assim por diante. Como o recenseamento, então, deveria ser na cidade de origem de cada família, José, como descendente de Davi, foi a Belém. E a gente percebe que tem nomes de cidade, tem nome de imperador, tem nome do governador. Como é que funcionava? Jesus não nasceu num tempo hermético, fechado, isolado da história. Não. Mas dentro da história da humanidade. A história de um povo, a história de um império, a história de uma cidade para outra. Toda a viagem que José e Maria fizeram. A história de um casal. Cristo foi um de nós. Cristo entrou na história e participou da história. E voltará rasgando a história mais uma vez, para buscar os seus. Então José e Maria, como descendentes de Davi, foram para Belém. Maria estava grávida. Lucas registra aqui brevemente. E a gente vê Deus movendo a história, movendo a política, movendo o poder humano e as circunstâncias para que tudo fosse cumprido conforme sua vontade. O Messias seria da descendência de Davi. E nós lemos hoje pela manhã, 2 Samuel 7, de 1 a 17. Maria foi lembrada disso pelo anjo, Lucas 1, versos 32 a 33, que lemos hoje, agora à noite. E os profetas ainda disseram que o Messias, o Cristo, o Salvador, nasceria de Belém, conforme anunciado pelos profetas. Mateus destaca isso com detalhes. Veja a profecia de Miqueias. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Belém não tinha nenhuma importância política na época, nenhuma. Mas dela, de uma cidade simples, sem expressão política ou social, nasceu o rei. Deus fazendo cumprir todas as coisas conforme seu soberano poder. Deus continua controlando a história, sempre e desde sempre. Aliás, Ele faz a história. A história não anda sozinha, ela é conduzida por Deus. Versos 6 e 7 me parece aqui desse intervalo, dessa perícope pequena, ou desse parágrafo, a parte mais interessante e a parte de destaque. O tempo de dar à luz chegou. Maria estava grávida. O menino nasceria. O menino concebido pelo Espírito sobre Maria estava para nascer. Eles estavam fora de casa. Eles estavam na cidade de Nazaré. Vieram da cidade de Nazaré, estavam na cidade de Belém. Estava cheia por causa do censo. As estalagens estavam cheias.
não dava para fazer reserva por aplicativo. E o menino nasceria. Onde? Onde esse menino nasceria? O texto não diz em detalhes onde. Geralmente a gente vê presépio, parece uma cabaninha, né? Mas o texto não diz onde. Alguns comentaristas dizem que foi numa gruta, onde os animais costumavam ficar, por causa da manjedoura, que era um coxo. Outros dizem que poderia ter sido embaixo das estalagens, onde também os animais costumavam ficar. As pessoas ficavam em cima e os animais guardados embaixo da estalagem. É possível. Mas o texto não diz. Não diz. Mas nós sabemos que não foi no conforto da casa. Não foi no conforto de uma estalagem. Não foi. Maria teve o seu filho num lugar completamente atípico, porque eles não conseguiram lugar na hospedaria. O rei havia de nascer. O Salvador estava chegando ao mundo e não havia lugar para ele em lugar algum. O lugar que lhe coube foi num lugar estranho, que o texto não detalha, mas foi estranho. E foi colocado em numa manjedoura, em um coxo, onde animais comiam. Se o coxo estava em uso ou não, não tem detalhes disso. Também não importa muito. Mas a manjedoura terá a sua utilidade. E o texto vai citar várias vezes a manjedoura. É interessante que Lucas não trata do lugar. Se foi numa gruta, se foi embaixo da estalagem, se foi numa cabaninha. Ele não trata disso. Mas ele trata da manjedoura várias vezes. A manjedoura terá a sua utilidade. Porque Deus continua governando com detalhes. Mas como o Senhor dos céus não tem lugar de honra, como o rei nasce num lugar estranho e é colocado numa manjedoura, como o Salvador não nasceu em um lugar bonito, conforme as mães preparam para os seus filhos, como ele não nasceu num lugar apropriado, cheio de glamour, com muitos servos ao redor para servi-lo, ele é o rei esperado. O Senhor chegou de modo humilhante, repousado em um coxo. E Paulo descreve, num possível hino antigo, da igreja antiga, essa humilhação. Em Filipenses 2, de 5 ao 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Cristo, o ápice foi a cruz, mas começou no nascimento. Não tinha lugar para ele. Foi repousado num coxo. E o autor aos Hebreus fala dessa encarnação de Cristo e já conecta com o seu propósito de morrer para benefício de muitos. Hebreus 2, 9. Vemos, porém, que aquele por um pouco foi feito menor do que os anjos. Está citando um salmo. Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A glória de Cristo, como humano, veio depois da cruz. O Senhor e o Salvador nasceu de modo humilde e põe humilde nisso. Nenhuma mãe gostaria que seu filho tivesse um coxo como o primeiro berço. Nenhuma, nem a mais simples, nem a mais tola das mães gostaria que seu filho repousasse após o nascimento em um coxo. Mas foi lá que Cristo foi colocado. Não tinha lugar para ele. Ao longo do ministério de Jesus, ele sempre mostrou que sua vida era de humildade, de serviço, de compaixão. O Salvador tinha vida itinerante, não tinha paradeiro fixo, não tinha uma casa confortável. Ele estava onde as pessoas estavam. Ele estava sempre onde precisava estar. Seu nascimento foi simples,
sem lugar adequado. Sua vida foi simples e humilde, e a sua morte seria horrenda e de desprezo. Como disse Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 8, verso 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Nós somos riquíssimos, porque Cristo se fez pobre. É esse amor que Deus demonstrou por nós. Jesus sendo rico, o Filho eterno sendo rico, se tornou pobre para que nós fôssemos ricos. Ele chegou humilde, sem lugar confortável, dependente como um bebê é dependente dos seus pais, mas cheio de poder. Aquela manjedoura era o centro de poder do universo e acolhia o Senhor do universo, embora num coxo. A história foi inundada de poder e humildade, para que os homens tivessem salvação. O povo de Deus é um povo rico, e nós deveríamos ser mais gratos por isso, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, o Todo-Poderoso, o primogênito de toda a criação, cujo poder está acima de qualquer poder espiritual e humano, fez-se ser humano, homem, um menino, para que nós tivéssemos vida. Então o Evangelho, queridos, não é sobre glamour. O Evangelho não é sobre status. O Evangelho não é sobre destaque e glórias humanas. O Evangelho é sobre salvação. Porque o nosso Salvador já nasceu humilde, a vida toda em humildade e humilhação, e morreu como maldito, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos ricos, e somos. Dos versos 8 ao 20 tem um anúncio. Nesse tempo, nos campos da cidade, Lucas registra a presença de pastores, provavelmente de ovelhas. Pastores no campo durante a noite, cuidando e vigiando dos seus rebanhos, afastados do vai e vem da cidade. Estavam lá. Os pastores precisam ficar próximos ao rebanho, para cuidar das ovelhas. Gente simples, gente de trabalho árduo, trabalha de dia e de noite, gente sem muita ou nenhuma expressão social, política ou religiosa. A essa gente, a esses pastores, Deus resolveu, na sua soberana vontade, e enviou um anjo para anunciar a esses homens simples, e às vezes até colocados de lado pela sociedade da época, o maior evento da história humana. O Salvador nasceu. Percebam que o anjo não foi ao palácio dos governadores, não foi às sinagogas, nem foi ao templo de Jerusalém, nem foi falar com os religiosos, os líderes religiosos. Não foi. Ele foi falar a homens simples, de trabalho duro, árduo, gente sem nenhuma expressão. O Evangelho, o anúncio do Evangelho se manifestou a gente humilde, pronta para ouvir e pronta para se alegrar. Não só o Senhor Jesus nasceu de modo humilde, o anúncio sobre o seu nascimento, a grande notícia, também foi para gente humilde, gente simples. E Maria já havia cantado sobre isso. Depois que ela vai visitar Isabel, ela canta um canto magnífico. Aliás, esse é o nome do canto, né? Lucas 1. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Deus cuidando dos simples e dos humildes, e fazendo pouco caso do poder humano. O anjo chegou para anunciar os pastores.
a sua glória iluminou o ambiente. E esses homens, os pastores, ficaram apavorados. Claro, eu também ficaria. E se eu tivesse oportunidade, eu correria. Por isso o anjo diz: não temam, não temam. Eu vim trazer uma boa notícia, a melhor de todas. O silêncio e a escuridão da noite foram transtornados pela presença do anjo, cuja glória iluminou tudo. Já imaginaram? Você está no seu plantão no trabalho, tudo quieto, só escutando os bichinhos no mato, e de repente aparece um anjo com essa glória toda. É para assustar. E o anjo anunciou nos versos 10 e 11, o maior dos anúncios que alguém poderia fazer. Prestem atenção no anúncio. É uma boa notícia de grande alegria. Não é uma notícia corriqueira, comum, aquela simples do dia de, tem um recado aqui para te dar. Não é isso. Era algo espetacular, fora da rotina. Algo surpreendente, que traria muita alegria ao povo de Deus. Algo maravilhoso. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje na cidade de Belém, na cidade de Davi, na cidade do Rei amado de Deus, nasceu o Salvador do povo, o Messias esperado por tanto tempo, o descendente real da linhagem de Davi, aquele que foi prometido há muitos séculos pelos profetas, aquele que Deus prometeu que o descendente de Davi reinaria eternamente. Esse que o anjo falou para Maria: o seu filho será bendito, será filho do Altíssimo, e o trono de Davi será dado a ele, e ele reinará eternamente. Ele chegou, o rei chegou, o Salvador chegou. É um anúncio da realeza. O rei chegou. E o anjo deu um sinal para que os pastores então soubessem quem era o menino. A cidade estava cheia, muita gente indo a Belém para fazer o recenseamento. E o sinal: a criança estará envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Olha a manjedoura de novo com sua utilidade. Uma cena típica de emergência, porque não tinha lugar para nascer. Uma cena de humildade, de humilhação, caracterizaria o menino, o rei, o Messias que chegou. A manjedoura, e ela vai estar no texto daqui a pouco, lá na frente. Manjedoura não foi uma casualidade. Embora ninguém quisesse uma manjedoura, mas ela estava lá, como um sinal de que o rei esperado estaria nela, que viria de forma humilde, humilhante. Esse seria o grande sinal, para encontrar um menino no meio de tanta gente. Como Deus constrói a história soberanamente nos detalhes. Nada é por acaso. E durante o anúncio, então, o anjo falando aos pastores, uma multidão do exército de anjos apareceu para louvar a Deus. Uma comitiva. Sabe quando uma grande autoridade chega e a comitiva chega junto? Quando um rei ou um presidente muito importante vai a outro lugar e leva aquele monte de gente para acompanhá-lo, são seguranças, autoridades de todo tipo. Uma multidão de anjos para informar aos pastores de que o rei havia chegado. Que cena espetacular! Se um anjo já trouxe tanta glória, iluminou todo, espantou, imagina uma multidão de anjos louvando o nome do Senhor neste anúncio. Que assombro! Que alegria! O evento anunciado realmente era muito importante. Uma comitiva do poder dos céus, em esplendor e glória, para anunciar a chegada do rei. Esses pastores foram homens agraciados assim, ao cubo, porque eles foram os primeiros a saberem, claro, tirando José e Maria, os primeiros a saberem que o Messias aguardado há séculos tinha chegado. Não foram as autoridades lá visitar o menino, foram eles, que nós veremos daqui a pouquinho. Foram eles que foram agraciados, escolhidos por Deus, para anunciar a chegada do Messias.
E os anjos, então, toda aquela multidão de anjos dizia: glórias a Deus e paz aos homens a quem Deus quer bem. Os anjos louvavam a Deus porque a salvação tinha chegado à terra, aos homens, ao povo dele escolhido, para que a partir deste povo, então, Jesus anunciasse também a salvação aos outros povos. Os anjos louvavam a Deus por isso, e ainda diziam sobre a paz. Mas vejam que o texto diz: aos homens a quem Deus quer bem. Não é uma paz universal e sem critérios. Não é. Embora a gente ouça isso, empresas fazendo propaganda, papelzinho de Natal, você vai numa loja comprar coisa, ganha a paz, que a paz esteja com você, a paz dos homens. Mas ninguém diz o texto adequado. Porque o texto diz: a paz a quem Deus quer bem. É o Evangelho que traz a paz à humanidade. Uma paz para com Deus, fundamentada essa paz em Cristo. Esse menino seria o mediador de uma nova aliança entre os homens e Deus. Sua morte, a morte deste menino, seria a reconciliação entre os homens e Deus, porque haveria perdão de pecados para aqueles que crescem e aqueles que creem. Portanto, não há paz de verdade com Deus sem Jesus. E o salmista, o Salmo 2, sabia disso. E ele diz no finalzinho do Salmo: beijem o filho, para que ele não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. A paz do Natal é para aqueles que creem em Cristo, porque só Cristo pode fazer a paz de reconciliação entre o ser humano e o Pai Celeste. Mais ninguém. Esse menino faria muitas coisas, juntaria muita gente, mas espalharia muitos também. Ele seria um divisor de águas. Foi o que Simeão disse a Maria no templo, quando levaram um menino após a circuncisão e para fazer o sacrifício do primogênito. Lucas 2, 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Não há paz sem Jesus. Pode se esforçar, pode correr atrás dela. Sem Cristo, você não a encontrará. Você pode até ter um sossego momentâneo sobre alguma coisa. Paz com Deus só em Cristo. Aqueles a quem Deus quer bem. Verso 15 então, continuando. Após os anjos saírem e o silêncio voltar, onde eles estavam, no campo, cuidando dos rebanhos, os pastores decidiram ir a Belém. Nós temos que ver esse menino. Nós temos que vê-lo, encontrá-lo. E eles estavam alegres. Eles sabiam que era uma boa notícia e muito valiosa. Eles deixaram os rebanhos, o trabalho deles. Eles deixaram o ganha-pão lá no campo e foram à cidade. Não sei se era longe, se era perto, nós não sabemos. Mas eles foram. Não mediram esforços para conhecer o Salvador. Afinal, eles foram agraciados com aquela manifestação de anúncio de um anjo primeiro e depois de uma miríade de anjos, louvando a Deus porque o rei havia nascido, porque o Salvador havia chegado. Nós temos que conhecer esse menino, que está deitado, envolto em faixas de pano e deitado numa manjedoura. Como nós precisamos aprender com esses pastores. Como nós precisamos da disposição e da alegria desses pastores, do desprendimento deles para conhecer de perto o Salvador. Talvez ouvíssemos os anjos: tá bom, obrigado pela informação, mas eu estou ocupado. Estou cuidando dos meus rebanhos.
Eu tenho que fazer outras coisas. Nós nem jantamos ainda. Outro dia a gente visita o menino. Ele vai estar por aí. Mas eles não fizeram nada disso. De pronto eles combinaram de procurar o menino. Eles dizem: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Como nós precisamos aprender com eles, com esses homens simples. A salvação que irrompeu o tempo e a história não foi e não é qualquer coisa. Não sejamos indiferentes ao Evangelho. Não permitamos que o tempo de crente, e aí a gente vai ficando décadas, né? E glórias a Deus por isso, mas não permitam que o tempo de crente tire sua alegria e a disposição pelo Evangelho. O Evangelho continua sendo a boa notícia. Até hoje. A melhor de todas as notícias. Não seja inerte ao Evangelho. E o verso 16 ao 19, continuando. Os pastores encontraram o menino e a sua família, como os anjos haviam dito. Eles encontraram o menino como? Envolto em panos, deitado em uma manjedoura. A manjedoura teve propósito. O centro de poder do universo estava ali, um coxo. Por causa do coxo? Não, porque nela estava o Senhor do universo. Todo o poder dos céus estava ali, na manjedoura. Que foi o sinal que Deus escolheu para que os pastores achassem o menino numa cidade lotada. A manjedoura teve propósito, mesmo sendo estranho, mesmo sendo humilhante. Ela serviu de sinal onde o Messias estava. Deus, em sua soberania, conduziu e continua conduzindo todas as coisas nos detalhes. Os pastores então contaram os fatos, o que os anjos disseram, a glória que tomou conta do ambiente. Contaram os louvores dos céus, todos se admiraram. Poucos sabiam da chegada do Senhor, poucos sabiam da chegada do Messias, mas estavam todos alegres de fato. E o texto diz que Maria guardava tudo em seu coração. Aquela que recebeu o anjo Gabriel para anunciar que este menino viria do poder dos céus. Tudo diferente. Desde a concepção até agora, ainda seria tudo diferente. Ela se dispôs a cumprir todo o propósito de Deus, como ela mesma disse no capítulo 1, verso 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, uma grande serva do Altíssimo. E no verso 20, os pastores então voltam ao campo, depois de conhecer o menino, depois de se alegrarem com a família do menino, depois de contarem toda a experiência que tiveram, eles voltam para o campo, para junto dos seus rebanhos. Voltaram ao seu trabalho árduo e simples de novo. Voltaram dando glória a Deus e louvando a Deus, porque eles foram agraciados pelo anúncio da chegada do Senhor e viram o Senhor. Não foi só o anúncio não, eles viram e eles se empenharam para ver. Eles receberam uma notícia grande, valiosa e alegre, e foram lá ver e viram o Senhor. A alegria tomou conta deles, antes, durante e depois. Realmente uma boa nova de grande alegria. E a gente precisa viver essa alegria. Parece-me que o tempo passa, a gente como crente, o tempo passa, e a gente vai se acostumando com a leitura, e a gente vai se acostumando com o ambiente eclesiástico, e a gente vai se acostumando com as músicas, com o evangeliquez, e a alegria vai morrendo, vai murchando, e aí começa a reclamar da vida, começa a reclamar de tudo, a igreja está ruim, tudo está ruim, o pastor é chato, e a gente vai perdendo a alegria do evangelho.
Se o Evangelho não alegra seu coração, eu não sei mais o que poderá alegrar seu coração. Não sei. E o que a gente pode, então, ir para casa pensando, e a hora de fazer o lanche no final do dia, da noite de hoje, ainda pensar nisso. Alegre-se no Evangelho, amados. Alegrem-se no Evangelho. Ele é a boa nova de alegria, ainda é e será sempre a boa nova de alegria. O Senhor desceu dos céus como um menino, dependente dos seus pais, sim, mas cheio de poder para nos dar salvação. Ele se fez pobre, abriu mão de usufruir sua glória para nos dar salvação e a paz da reconciliação com Deus. E isso não pode ser pouca coisa em nossa vida. Essa notícia deve fornecer alegria constante enquanto estivermos aqui, até o fim da nossa vida. Essa notícia deve sustentar-nos em alegria até o dia da nossa morte, porque aí depois será muito maior. Mas na nossa peregrinação aqui, até o fim da nossa morte, esta boa notícia deve nos sustentar em alegria. O nascimento de Cristo, seu esvaziamento ao se tornar ser humano, nos ensina a sua simplicidade. O anúncio celestial da boa nova de grande alegria a homens simples, pastores de ovelhas, provavelmente ovelhas, os primeiros a saberem que o Messias chegou, nos ensina que a alegria perene, aquela que se mantém, aquela que se sustenta, aquela alegria verdadeira, não está fundamentada em situações e circunstâncias glamurosas do mundo. Os pastores voltaram às suas vidas de simplicidade, de trabalho duro, sem glamour nenhum. Mas voltaram alegres, louvando a Deus, porque eles viram o Salvador. Embora exista muitas coisas neste mundo que nos trazem alegria, é verdade, tem, nenhuma delas supera a alegria do Evangelho. Esse início do Evangelho de Lucas, ele destaca a alegria muitas e muitas vezes, e todas elas fundamentadas nesse menino, que é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é sobre esse menino. Lucas 1,44, João Batista, ainda no ventre de Isabel, estremeceu de alegria quando Maria, já grávida, chegou para visitar e saudou Isabel. Porque o Salvador tinha chegado, ainda no ventre de Maria. Em Lucas 1,47, Maria se alegrou em canto, porque Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Em Lucas 2,28, Simeão louvou a Deus porque pôde ver o menino Jesus no templo, quando eles foram lá fazer o sacrifício do primogênito, e tomá-lo em seus braços, e ainda diz: Senhor, agora pode me despedir, eu vi a tua salvação. Em Lucas 2,38, a profetisa Ana, que também estava no templo, louvou a Deus porque viu o menino lá no templo. As pessoas se alegrando porque viram o Salvador. Sejamos assim também, alegres em Cristo, alegres pelo Evangelho, alegres no Evangelho. A alegria do Evangelho não é sobre glamour, não é sobre status, não é sobre riquezas, mas sobre salvação. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não são, nem são pecaminosas em si mesmas, não são, são coisas boas, podem ser boas, mas elas não sustentam alegria nessa vida, elas passam, tem um início e um final, e não apontam para a eternidade, elas são passageiras. Mas a alegria do Evangelho, essa se sustenta, e nos sustenta, e aponta para a eternidade, porque é a alegria em Cristo, é a alegria do Salvador que nasceu para nos salvar, é essa alegria. Mesmo que passemos agruras aqui, e vamos passar,
mesmo que passemos choro, tristezas, morte, luto e etc. Esta alegria não se perde, porque ela está fundamentada no Evangelho, que é Cristo. Por isso é boa nova de alegria. Isso faz total diferença de onde focar nossos olhos, de onde focar nossa mente. Nossos pés estão nesta terra, mas nossos olhos devem estar nos céus. Porque nós já fomos salvos, estamos em peregrinação aqui. Nossa pátria não é aqui. Nós estamos aguardando o nosso Senhor voltar para nos levar para a nossa pátria. Até lá, mesmo que a peregrinação seja dura, e é muitas vezes, nossa alegria aqui na peregrinação é o Evangelho, porque nós já fomos salvos, já fomos amados e somos ricos por causa de Cristo. Como diz Paulo aos Filipenses, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é tudo. Eu quero concluir. Sobre o que é Natal, então? A alegria do Natal, a simplicidade do Natal, não é sobre reunião familiar, embora seja boa e agradável. E muitos, ou talvez todos, estejamos reunidos em família no meio da semana. E está tudo bem. Também não é a alegria do Natal sobre comida saborosa, embora seja bom. E está tudo bem. Também não é sobre troca de presentes, a solidariedade, palavras bonitas e positivas, panetone, chester, rabanada, bacalhau, embora esteja caro, mas tudo isso é muito bom. E está tudo bem. Mas a alegria do Natal não são essas coisas, porque essas coisas passam. A alegria do Natal é Cristo, que veio ao mundo numa manjedoura para nos salvar. Natal é sobre Jesus. Você tendo ou não essas coisas que eu citei. Talvez tenhamos isso tudo. Mesa grande, cheia de gente, família, aquelas brincadeiras, gente que você não vê há muito tempo, festa, troca de presentes, uns esperam até meia-noite, outros não. Tá tudo bem. Lembre-se que a alegria é Cristo. Talvez você nem tenha essas coisas. Talvez sua mesa seja menorzinha, minguada, sem muitos familiares, sem um frangão daquele bonito. Talvez. Mas a sua alegria continua sendo Cristo. Cristo é a nossa alegria. As outras coisas são até boas, mas são passageiras. Natal, então, é a celebração da boa notícia. É a festa da boa notícia. É a reunião, então, familiar da boa notícia. É aquele monte de gente ao redor da mesa por causa da boa notícia. O Salvador, o Senhor chegou para nos trazer salvação. Ele nasceu, cresceu, cumpriu seu ministério, foi à cruz para pagar pelos nossos pecados, mas venceu a morte, foi assunto aos céus em honra e está governando desde já. Um dia ele voltará para buscar aqueles que creram nele, para morarmos eternamente com ele. Isso é Natal, a celebração do Salvador Jesus. Você pode se reunir em família, pode ter esse monte de comida que eu falei e outras mais que você possa inventar. Lembre-se, a celebração do Natal, a festa do Natal é sobre o Salvador que chegou, a grande boa notícia de alegria. Que o Senhor Deus nos abençoe. Para aqueles que estão longe, renove a alegria em Cristo. Aqueles que não decidiram diante de Cristo, decidam, porque o tempo vai passar e o tempo vai acabar. Esse tempo que vivemos é o tempo de longanimidade do Senhor para com todos, para que todos cheguem ao arrependimento. Lembre-se disso. O Natal é a festa da boa notícia de grande alegria, que tem nome: Jesus, o Cristo. Amém. Vamos orar?
Senhor Deus, Deus exaltado, Deus grande, poderoso, que nos amou, que enviou o Filho, como um ser humano já humilhado desde já, repousado em uma manjedoura, que serviu de sinal para que homens simples o vissem e louvassem o nome do Deus eterno, porque viram o Salvador. Obrigado, Deus. Primeiro, obrigado. Obrigado porque nós fomos salvos. Nós precisávamos do Salvador. E fomos salvos porque Ele se tornou humano para morrer na cruz, mas Ele venceu a morte, foi ressuscitado pelo poder dos céus e assunto aos céus e governa desde já. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós precisamos lembrar que o Natal está conectado à cruz. Senão o Natal se torna uma festa vazia. E muitos já estão celebrando o Natal sem Cristo, infelizmente. Ah, Deus, obrigado pela leitura, pela meditação da Tua palavra, Senhor. Que todos nós, crentes e não crentes, saibamos que a nossa verdadeira alegria é em Cristo. Para aqueles que já se renderam aos pés de Cristo, nós precisamos lembrar disso todos os dias. Porque nós temos adversidades neste mundo, sim. Nós temos alegrias aqui, mas são passageiras. Não sustentam nossa vida aqui. Nossa alegria verdadeira é o Senhor Jesus. Precisamos lembrar disso. Aqueles que não creram no Senhor ainda, deles nova chance, nova oportunidade, e que esta palavra, ó Deus, encontre terra fértil, terra fofa, para que a semente da Tua palavra brote, cresça e frutifique a 10, 100 por 1, para que o Teu nome seja exaltado, ó Deus, e sejamos um grande povo alegre, festivo, porque recebemos salvação, e o Teu nome então seja glorificado pela nossa alegria, pela nossa disposição em conhecer e viver pelo Evangelho. É em nome do Salvador que oramos. Amém.